10 do Evangelho segundo o Espiritismo é: bem-aventurados os que são misericordiosos. Todas as vezes que nós vamos estudar, a gente precisa buscar compreender o significado das palavras, né? Porque no início do capítulo está lá a mensagem que Jesus proferiu no Sermão do Monte, né? Ou nas bem-aventuranças. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é: o que é misericórdia? O que é misericórdia? Então, nós precisamos do dicionário. O dicionário é necessário para a gente poder entender o significado dessas palavras. Então, se nós olharmos no dicionário, nós vamos ver que misericórdia tem alguns significados, mas nós vamos nos ater a dois deles aqui. Dois significados. O primeiro significado de misericórdia é a compaixão suscitada pela miséria alheia. E aí vem a pergunta: quando nós falamos de miséria, que tipo de miséria nós pensamos? Miséria material, não é? E a miséria moral? Porque a miséria material, ela é passageira. Por mais que ela dure, ela vai durar a existência. A miséria moral, no entanto, se nós não combatermos ela, ela vai durar até nós a combatermos. Não importa se nós estamos encarnados ou desencarnados, ela estará conosco. Então, a miséria material, ela, em relação à miséria moral, ela é muito mais simples, né, de ser resolvida. Porque a miséria moral, ela é pior com relação à miséria material. Então, eu até gosto de dar um exemplo assim bem chocante, né? Nós estamos assistindo a televisão em casa, tranquilamente, quando de repente vem uma chamada do jornal, que a mídia gosta, né, daquelas coisas, né, que causam impacto, né, e anuncia que um determinado indivíduo tirou a vida de outros elementos da própria família. Nós, como espíritas, fazemos uma oração pelo assassino, não fazemos? Deveria. Não. É engraçado, todas as vezes que eu falo isso, eu só escuto o riso das pessoas, né? Mas por que nós não fazemos uma oração por ele? Ele não é extremamente miserável? Extremamente miserável. E a miséria dele é a pior de todas, é a miséria moral. E por que nós não fazemos uma oração por ele? Nós, ao contrário, emitimos uma enxurrada de pensamentos negativos para aquele indivíduo. Ele que já está vivendo um inferno. E com esses pensamentos, o que nós fazemos? Nós auxiliamos ele? Nós só prejudicamos. Porque o nosso pensamento, ele vai onde quer que nós desejamos que ele vá. Então, ele, ao invés de ter um auxílio para o seu reequilíbrio, ele vai ter são forças negativas atuando ali para só aumentar o seu desequilíbrio. E nós, se nós não fôssemos espíritas, a gente falaria, pediria até pena de morte para ele, né? Mas como a gente é espírita, a gente só pensa para ele só uma prisão perpétua, né? E vamos dizer assim, num estado assim, a mãe da pessoa que foi assassinada, como é que será que é o estado dela? Pois é, não sei, porque eu nunca fui, pelo que eu me lembro, eu ainda não fui, né? Mas eu digo uma coisa, é de muito tormento. Eu imagino que seja de muito tormento.
E nós, né, que deveríamos ter o entendimento e utilizá-lo, nós não fazemos. E é uma coisa tão engraçada que é um fato distante da gente que aconteceu. E nós agimos como se não tivéssemos entendimento. Aí eu pego e falo: tem como eu dizer que eu entendo os ensinamentos de Jesus em teoria? Não tem. Eu posso conhecer todo o Novo Testamento, ter ele decorado na minha cabeça, todo, mas se eu não praticar, eu não entendo os ensinamentos de Jesus. Se eu não vivenciar aqueles ensinamentos, eu não entendo os ensinamentos de Jesus. Então, nós deveríamos, ao invés de emitir esses pensamentos negativos, pensar: e se fosse eu no lugar dele? Será que nós também não cometemos crimes semelhantes em existências anteriores? Ou será que nós somos santos? Somos espíritos perfeitos? Tem algum espírito perfeito aqui? Como diria o Chapolin Colorado, né? Suspeitei desde o princípio. Todos nós somos imperfeitos. Nós somos espíritos em marcha evolutiva, porém imperfeitos. Então, nós temos que buscar pensar na situação do outro. Por que nós agimos dessa forma? Por que nós, ao invés de pensarmos com misericórdia em relação ao outro, nós agimos de forma contrária? Porque nós somos espíritos imperfeitos, reencarnados, e nós temos apesar de conhecermos as leis da reencarnação, suas consequências, nós temos a nossa visão ainda extremamente apegada à vida material. Todos nós. E isso eu diria até que ainda é uma coisa normal, pelo estágio que nós nos encontramos. Porque esse despertar, ele vem devagar. Ele não é um estalar de dedos, como nós gostaríamos, né? Seria muito interessante se nós conseguíssemos evoluir em um dia, né? Seria maravilhoso, mas nós não conseguimos isso. Então, nós temos que deixar de focar excessivamente o lado material da nossa existência para olhar também o lado espiritual da nossa real existência. Porque nós, muitas vezes, pensamos que nós somos esses corpos. Alguém aqui tem um espírito? Não, nenhum tem espírito. Nós somos espíritos. É engraçado isso, né? Nós falamos assim: eu tenho um espírito. Quer dizer, quando eu falo que eu tenho um espírito, eu estou falando que eu sou esse corpo. Não, eu tenho um corpo, mas eu sou espírito. São coisas diferentes. Então, nós temos que buscar, focar mais a nossa real existência. Não é que nós vamos viver aqui encarnados e só olhando a parte espiritual. Não é isso. O que nós não podemos é ficar presos, com a nossa visão presa às coisas materiais exclusivamente. O outro significado da palavra misericórdia é simplesmente perdão. Simplesmente perdão. E é incrível como que nós não somos capazes de perdoar, mesmo quando a gente presencia algo que não é uma ofensa diretamente a nós.
Como nesse caso que eu citei o exemplo, não é? Nós não somos capazes de perdoar. Como perdoar é difícil, não é? É complicado perdoar. Então Jesus aqui, quando ele fala, né, ele transmite essa mensagem: bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Ele mostra para nós aqui claramente a lei de causa e efeito. Tudo o que eu der é exatamente o que eu vou receber. O que eu plantar é exatamente o que eu vou colher. Nada diferente. Nada. Então, para que eu obtenha misericórdia, eu tenho que antes ser misericordioso. Para que eu obtenha perdão, antes eu tenho que perdoar. Senão, eu não vou conseguir isso. E segundo o Evangelho, existem duas formas de perdão. Uma é um perdão verdadeiro. É aquele perdão que vem do fundo da alma, vamos dizer assim. É aquele perdão onde a pessoa que seria o ofendido, ele considera que nem ocorreu a ofensa. Dois exemplos. Gandhi, todo mundo sabe, foi aquele que libertou a Índia do Império Britânico sem um ato de violência da parte dele e dos seus seguidores. No entanto, eles receberam inúmeros atos de violência por parte, né, do Império Britânico. Passado muito tempo depois, um repórter entrevistando ele pergunta se ele havia perdoado os ofensores. E ele de pronto responde que não. O repórter então quase cai sentado, né? Porque ele é tido como um santo lá na Índia. E aí o repórter pergunta: mas por quê? E ele responde simplesmente: eu nunca fui ofendido. Nunca fui ofendido. Irmã Dulce, na Bahia, todo mundo sabe também. Alguém aqui já viu o filme da vida dela? Um que foi gravado aí. Então, ela tratava todos aqueles assistidos por ela como sendo os meus pobres. E ela saía, ela não perdia uma oportunidade. Onde quer que ela estivesse, ela estendia a mão e pedia uma ajuda para os pobres dela. E uma vez ela vai à feira, estende a mão para um feirante e pede uma ajuda para os meus pobres. O que o feirante faz? Dá uma cuspida na mão dela. Se fosse com a gente, o que nós faríamos? Revidaria, né? Mas eu acho que antes a gente dava uma olhada no tamanho do feirante, né? Para a gente não ia ficar num prejuízo um pouco maior, né? Mas ela pega aquela mão, põe no bolso do hábito, pega a outra, estende e falou assim: esse foi o meu, agora uma ajuda para os meus pobres. Então são espíritos mais evoluídos do que a gente, bem mais evoluídos do que a gente. Então eles não consideram aquilo como um ato ofensivo. Por quê? Porque eles antes consideram a infantilidade espiritual do outro que tenta agredir. A outra forma de perdão é um perdão que é da boca para fora, simplesmente. Esse é o que tem, né? Esse é o que tem no mercado. Então, existem algumas formas de perdão que eu relacionei aqui, dessas mentirosas. Então tem um perdão condenação, que é aquele perdão onde a pessoa fala assim: eu perdoo, mas não quero ver ele ou ela nunca mais na vida. E tem uns que ainda arrematam, né? Nem pintado de ouro. Então quer dizer, está condenando o outro ao exílio, né? Tem um perdão pretensão também, que é aquele que a pessoa diz assim: eu perdoo, mas eu vou dizer a ele ou a ela umas verdades. Quem é o dono da verdade?
Opa, tem sim. Quem é o dono da verdade? Deus. Deus e somente Deus é o dono da verdade. Nós temos pontos de vista. Eu tenho o meu ponto de vista, que para mim é verdade, mas para o outro pode não ser. E como é que nós podemos muitas vezes nos arvorar a querer dizer verdades ao outro? Então, tem um perdão menosprezo, que é aquele perdão onde a pessoa fala assim: eu perdoo, porque ele é um coitado, um sem eira nem beira. Aí a gente aproveita, né, para perguntar: de onde veio essa expressão sem eira e nem beira? Das cartas portuguesas. Olha só. As famílias portuguesas, quando chegaram ao Brasil, aquelas que eram abastadas, construíam as suas casas com a beira e aquela cobertura por baixo, que era a eira. Aquelas que eram mais ou menos, construíam suas casas só com a beira. E aquelas que eram mais pobres mesmo, construíam só aquele caixote, né? Sem eira e nem beira. Tá vendo? Palestra espírita da minha cultura. E o perdão rancor? Perdoo, mas não esqueço. Como é que alguém pode dizer que perdoa e não esquece, se o perdão é o esquecimento das ofensas? Mas por último, e é o melhor deles, é o perdão maldição. Esse é bom. E esse é utilizado por aqueles que conhecem da reencarnação. Eu perdoo, mas Deus há de castigá-lo. Deixa ele, quando ele desencarnar, ele vai ver o lugarzinho dele lá. Não é nem no umbral que ele vai direitinho lá pro abismo. Ou então fala assim: eu perdoo, mas Deus vai castigar ele. Deixa ele na próxima reencarnação dele, vai ver como é que ele vai nascer, todo estrupiado. Ou então vai renascer lá na África para sofrer todo tipo de miséria material. Mas eu estou perdoando. É Deus que vai castigar. Deus castiga? Não. Deus absolve? Se ele não castiga, então não precisa absolver. Se ele não castiga, isso aí é um pensamento lógico. Se ele não castiga, ele também não absolve. Mas então quem é que nos castiga e quem é que nos absolve? Nós mesmos. Nós mesmos. Exatamente. Porque Deus, ao nos criar, coloca em nossa própria consciência suas leis. Então nós sabemos exatamente o que é certo e o que é errado. Se eu faço o que é errado, eu estou fazendo porque eu quero fazer o errado, sendo que eu posso evitar. Então nós precisamos lembrar que para que ocorra o perdão, nós precisamos de compreensão. Compreensão de quê? Compreensão de que todos nós somos espíritos imperfeitos, reencarnados, e portanto nós somos cheios de necessidades e limitações. Todos nós. É claro que quando eu falo isso, todos nós somos assim, é claro que uns têm mais, outros menos, não é todo mundo na mesma quantidade. Mas todos nós somos assim. E nós precisamos nos lembrar que nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Precisamos nos colocar no lugar do outro. Será que quando a gente percebe alguém tentando nos ofender, será que nós paramos por um segundo sequer para pensar no qual é o problema que aquele indivíduo está enfrentando? O que ele está passando? O porquê ele está agindo daquela forma? Será que nós paramos para pensar sobre isso? Um segundo sequer? Porque se fôssemos tentar ofender o outro, nós sempre esperamos do outro o quê? Uma compreensão. Sempre. Porque para nós tudo, né? Para os outros nada.
Então nós precisamos pensar nisso, em nos colocar no lugar do outro. E lembrar daquilo que Jesus disse, né? Que nós devemos fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Quando Pedro, pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão quando pecar contra mim? Até 7 vezes? E o que Jesus responde? Não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer com isso? Que nós deveríamos perdoar 490 vezes? Não, claro que não. Ele quis mostrar com isso que não há limite para o perdão. Não há limite para o perdão. Nós temos que perdoar sempre, sempre que surgir a necessidade. Sempre. Por que o perdão das ofensas é o esquecimento dessas mesmas ofensas? Por quê? Eu vou fazer uma outra pergunta. O que acontece com a gente quando nós nos lembramos de algo muito bom que aconteceu no passado? O que acontece com a gente? Quais são as sensações? Fica feliz. A gente fica feliz. O que mais? Saudade. Pode dar saudade. Sentimento bom. É todo sentimento bom, não é? Mas o que acontece com a gente quando nós nos lembramos de uma coisa ruim que aconteceu no passado? Raiva, rancor, mágoa, angústia, e aí vai, né? Por quê? Isso, ressentimento. Mas por quê? Por que tudo isso? Eu não perdoou. Não. Porque para o nosso cérebro não existe ontem, não existe amanhã. Só existe agora. Agora não é o hoje, é o agora. É o agora. Porque hoje nós já estamos perto de 10 horas da manhã. Então, aquilo que aconteceu às 9 já é passado. Aquilo que aconteceu pouco tempo atrás já é passado. Então, para o nosso cérebro existe agora. Então, se você quiser fazer uma experiência, sente-se num lugar bem tranquilo, feche os olhos e busque uma lembrança muito boa. O seu corpo vai ser invadido por uma onda de sensação boa. Mas se você buscar uma lembrança ruim, você vai ser invadida por umas sensações extremamente ruins. Por que isso? Porque todas as vezes que nós buscamos essa lembrança do passado, é como se ela estivesse acontecendo novamente. Tudo novamente. Então, por isso, o perdão é o esquecimento das ofensas. Não é que aquele ato ofensivo deixou de existir. Não é isso. É simplesmente que nós deixamos ele no esquecimento realmente. Não damos a importância para aquilo dali. Porque o que acontece conosco é que nós engrandecemos em excesso, muitas vezes, algo de ruim que nos acontece. Nós tornamos aquilo ali um ato muito grande. Mas por que é tão difícil perdoar? Ou perdoar é fácil? Não é? É muito difícil. Opa, já começou a responder o que eu ia perguntar. Nós trazemos conosco, eu falo assim, não é que eu gosto, eu falo, nós trazemos conosco 2 monstrinhos de estimação. Um deles já respondeu, orgulho. E o outro? Não, vaidade não. Egoísmo. O orgulho e o egoísmo são os 2 vícios que nos travam. Nos travam. O orgulho faz com que eu queira ser sempre o melhor, esteja sempre em evidência, nem que eu tenha que pisar no outro para estar em evidência. E o egoísmo faz com que eu pense primeiro em mim,
depois em mim, depois da minha família, e se sobrar, aí eu penso em mim de novo. O egoísmo faz com que eu, numa campanha de agasalho, eu pegue aquela roupa que está lá no fundo do baú, que não serve para mais nada, certo? E venho doar. Mas eu não sou capaz de pegar aquela roupa que está pendurada lá no armário, no guarda-roupa, que eu não uso, mas ela está pendurada lá, mas eu não sou capaz de doar aquela peça. Então, isso é o egoísmo. E a espiritualidade nos diz que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos e por tudo que nós deixamos de fazer. Então, se eu retenho algo de material que não está sendo mais útil para mim, eu estou prejudicando outra pessoa, porque aquilo que não é útil para mim pode ser útil para outra pessoa. Então eu estou prejudicando aquela pessoa. O próprio Chico disse que tudo que de material chegou nas mãos dele, ele não reteve nada, tudo ele passou para frente. O outro motivo da dificuldade do perdão é a nossa dificuldade de comunicação. Hoje as pessoas não conversam mais, só querem, muitas vezes dentro de casa mesmo, eles querem estar conversando através de quê? Essa daí todo mundo sabe a resposta, né? Na ponta da língua. É o Zap Zap. Infelizmente, a gente não vê mais as pessoas conversando. Parece que ninguém mais tem tempo. E as mesmas 24 horas que nós contamos hoje, elas também eram contadas há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. As mesmas 24 horas. Por que fala que hoje não tem tempo? O tempo é o mesmo. O tempo quem faz somos nós. E a outra dificuldade do perdão é a própria dificuldade em nos colocar no lugar do outro, que é aquilo que eu já comentei. Posso fazer uma? Pode, claro. O WhatsApp, eu acho que ele tem o efeito negativo. Com certeza, até porque é uma novidade. Mas também permite que você se comunique pensando o que a gente não faz. Quando você manda uma mensagem, você digitou e pensou. Até corrigiu em português. E quando você fala, você não tem esse tempo. Então, quer dizer, tudo não é só o lado negativo da coisa. Mas lógico que a afinidade. não, quando eu digo assim, essa questão do WhatsApp, é justamente essa questão que você perde a pessoalidade da comunicação. Eu não vou dizer que ele não é útil para a questão, vamos dizer assim, profissional, você tá, tudo bem. Agora, na questão pessoal, para mim é só negativo. Para mim eu não vejo nada de positivo nele. Nada, absolutamente nada. E eu vou falar uma coisa. É bom olho no olho, né? Hã? Bom olho no olho, né? Exato. Não, mas para conversar tem que ser olho no olho realmente. Eu saí uma vez com a minha esposa, fui numa pizzaria, e chegando lá, eu gosto de olhar o ambiente para ver se eu não vejo nenhum conhecido, porque senão vai falar que o Frederico é muito orgulhoso, né? Estava lá e não cumprimentou. Então eu olhei e logo perto da mesa onde eu havia me sentado, tinha um casal bem mais jovem, né? E estava mais num papo, só que a gente não escutava a voz deles. Um de frente para o outro, cada um com seu smartphone. Aí eu me pergunto, será que eles estavam conversando entre si? Ou será que cada um estava conversando com pessoas diferentes? Será que nesse momento, essa encrenca desses, vamos dizer assim, esses comunicadores, será que eles tem alguma coisa de positivo? Eu não vejo. Frederico, tem uma posição em relação da questão da ciência caminha com a espiritualidade, né? Se você for ver a tecnologia, ela nos permite isso. E eu acho que o grande problema do WhatsApp, na verdade, é o conteúdo que está sendo feito. Mesmo que você estivesse num local e você tivesse uma conexão
não só pessoal, mas interpessoal que você se comunica, é uma nova forma de expansão do próprio universo em si, tá? Porém, o conteúdo que na verdade você diz, ó, eu deixo isso do lado e vou sentar, comer uma pizza com a minha namorada e vou interagir, ter sentimento, isso na realidade a ferramenta distancia total. É lógico. Porque o que eu falo nessa questão da comunicação é justamente isso daí, porque veja bem, para nós evoluirmos, nós precisamos viver ou conviver? Viver é muito fácil. Eu posso jogar uma mochilinha nas minhas costas aí e começar a andar pelas ruas do mundo aí, eu estou vivendo. Mas e o conviver? O conviver é eu estar lado a lado com as pessoas, a gente ir aparando as arestas, porque tem aresta, tem muito para ser aparada. E com esse tipo de coisa, não se apara, está todo mundo distante. Ah, eu falei alguma coisa para você que você não gostou. O que você faz? Você me exclui, pronto, acabou. E aí, cadê a convivência? Cadê a convivência? Como é que nós vamos crescer dessa forma? Como é que nós vamos crescer? O problema nosso é que nós, sempre que vai saindo as novidades, nós vamos nos desequilibrando com essa novidade. Não é que a novidade em si é ruim, mas o uso que nós damos acaba se tornando ruim por conta disso. Exatamente por conta disso. Então, aí são muitas coisas, né, que tem. A gente pode falar, por exemplo, televisão. Televisão dentro de quarto é a maior furada que existe. As pessoas ficam lá deitadas na cama. Bota um do lado aqui, ó. Cadê a convivência? Nós estamos aqui para conviver, é para crescer. É no contato um com os outros é que nós vamos crescer. Então, todas essas novidades, elas são boas, são úteis, mas desde que a gente dê a utilidade equilibrada para isso dali. Isso aqui é uma maravilha. Isso aqui é uma maravilha. Eu deixei de gastar papel, não é? Mas eu tenho que saber utilizar isso aqui com equilíbrio. Porque senão, ao invés de ser útil, ela vai me atrapalhar. Bom, a outra dificuldade para o perdão é uma questão que nós temos, que é o hábito de julgar. Tem alguém aqui que não julga os outros? É um especialista. Nós somos especialistas, né? Nós temos mestrado, doutorado, pós-doutorado nisso daí, não é? O que o outro faz é responsabilidade de quem? Dele. Por que nós ficamos julgando o que ele está fazendo? Por quê? O melhor do outro, a gente acha que é melhor, só o outro é errado. Tem como a gente comparar água e óleo? Abacate e banana? Como é que nós podemos nos comparar? Todos nós somos diferentes. Por quê? Porque cada um de nós é uma individualidade. Não tem como se comparar algo diferente. Não tem como. A única comparação que tem, que é possível, que nós deveríamos fazer, é eu comigo mesmo. Como é que eu estou hoje em relação ao ontem? Como é que eu quero estar amanhã? Então eu tenho que analisar como eu estou me comportando hoje. Agora, eu querer me comparar com outra pessoa, isso é impossível. Isso aí é só a questão do julgamento para a gente querer ser o quê? Ser melhor. É o orgulho que faz isso. É o orgulho que faz isso. Então, não tem como nós ficarmos julgando. E nós somos tão assim que nós já muitas vezes já estamos até pulando essa etapa do julgamento. Porque como a gente estuda o Evangelho, a gente viu lá, fala, nossa, Jesus falou, não julgueis para não ser julgados.
Então eu não vou julgar mais. Está condenado. E Jesus não falou na questão da condenação, né? Então, está condenado. Não estou julgando. Eu só estou emitindo a sentença. Está condenado. Mas o que eu faço é minha responsabilidade. O que o outro faz é responsabilidade dele. Eu só passo a ter, vamos dizer, uma corresponsabilidade se me for pedido alguma opinião e eu não der a orientação corretamente. Se eu, ao invés de buscar ajudar a pessoa a entrar, vamos dizer assim, numa linha de pensamento, de ação equilibrada, eu ajudar ela a desandar no desequilíbrio. Aí também passa a ser minha responsabilidade nisso daí. E nós associamos o perdão à fraqueza. A gente muitas vezes vê alguém perdoando e a gente pensa assim, mas é um sangue de barata mesmo, né? Se fosse comigo... Mas por que a gente age dessa forma? Justamente por aquilo que eu falei no início. A nossa visão está presa vamos dizer assim, à parte material da nossa existência. E se nós olharmos apenas a parte material, o perdoar é um ato de extrema fraqueza. Mas nós somos corpos? Não, nós somos espíritos. Então eu não tenho que olhar o lado material, eu tenho que olhar o lado espiritual. E quando eu mudo o foco da visão para o lado espiritual, o ato do perdão deixa de ser fraqueza para ser fortaleza. Fortaleza moral. O espírito tem força, ou é a força moral dele? É a força moral. E nós somos extremamente melindrosos. Como somos, né? Qualquer coisinha, o dia pode ter amanhecido com aquele sol maravilhoso, tá? Aí muitas vezes dentro de casa, uma coisinha que fez, o negócio nubla tudo, começa raios e trovões. Por quê? Também o melindre é por causa da questão material. Nós temos que ir nos libertando disso. Porque se nós não nos libertarmos dessas entraves que nos prendem ainda ao plano mais inferior, nós nunca vamos evoluir. Ou vamos demorar muito a evoluir, a crescer. E quem precisa de perdão? Quem cometeu. Todo mundo, né? Todo mundo precisa de perdão. Porque todo mundo comete erro. E na realidade o cometer erro não é o problema. O problema é nós estarmos insistindo no erro. Porque o errar é normal para nós. Porque nós estamos ainda em aprendizado. À medida que nós formos evoluindo, esses erros também vão diminuindo. Agora nós precisamos tirar a parte boa do erro. Mas existe parte boa? Claro que existe. A partir do momento que eu reconheço que foi erro, dali em diante, eu não devo cometer mais o erro. Jesus curou alguém? Ele curou alguém? Inclusive, ele usou o mecanismo do magnético, que ele conhecia tudo. Pois é, exatamente. Aí é que eu falo, porque muita gente pensa assim, Jesus curou. Não, ele não curou. O que ele dizia era, quando a pessoa chegava e pedia para ele, a pessoa era curada. Mas por quê? Porque a pessoa estava ali naquele momento com tanta fé, que a fé procedia aquele milagre da cura. Mas o que Jesus falava para ele? A tua fé te curou. A tua fé te curou. Ele nunca disse, eu curei. Ele sempre dizia, a tua fé te curou. Vá e de futuro não tornes a pecar ou a errar. Então é isso. Isso é a parte boa do erro. Nós conhecemos, erramos. Então, daquele momento em diante, eu não devo mais cometer aquele mesmo tipo de erro.
Esse aqui é o detalhe. Agora, uma outra pergunta: perdão é caridade? Não. Não? É por nós mesmo, questão 886 do Livro dos Espíritos. Oh, aqui, questão 886 do Livro dos Espíritos. Perdão é caridade. E nós pensamos que não é caridade porque nossa visão está presa ao lado material. A gente pensa que caridade é eu estar doando algo material. E não é. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E aí vem a resposta: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, perdão é caridade. Mas é caridade o quê? Moral. Moral. Nós pensamos muito na caridade material e esquecemos a caridade moral. Voltando lá naquele exemplo que eu falei no início, será que nós faltamos com a caridade com aquele irmão nosso que cometeu um assassinato? Ou ele deixa de ser nosso irmão porque ele cometeu um assassinato? Ele não deixa de ser. E nós faltamos com a caridade para com ele. Faltamos com a caridade. Então nós temos que pensar muito sobre isso. Então nós precisamos aprender a perdoar. Aqui, ó, posso dar uma Olha, opa! interessante dentro disso. Uma vez eu estava tratando de um negócio com uma pessoa que tinha matado o filho, famoso aqui no Rio. Tinha matado o filho. Eu estava alugando um imóvel dele, o local que eu trabalho. E de repente na conversa ele começou a chorar. Chorar que entramos no assunto, até porque o rapaz era meu amigo. Eu conhecia, por isso que fui lá alugar esse imóvel. E ele começou a chorar e disse que ele não tinha matado o filho, aquele ato não foi ele que fez. Eu sempre nunca esqueci disso. Então eu acho que esse é mais um motivo que a gente tem que perdoar, não crucificar, porque a gente não sabe o que aconteceu naquele momento. Ele chorou assim. E eu não duvido, você sabe por quê? Eu não sou daqui do estado de São Paulo, sou de Goiás. Estou aqui há 10 anos. E lá no centro que eu frequentava, lá em Goiânia, nós tínhamos um amigo lá, era o Alexandre, ele estava encarnado, e ele tinha uns problemas que ele tinha que tomar alguns remédios controlados. E ele morava, acho que no 10º não sei o que andar, no edifício. E num domingo lá, quando a gente estava no domingo cedo, a gente tinha lá primeiro uma reunião, fazia a campanha Alta de Souza, e depois nós tínhamos um trabalho com a mocidade. No momento da campanha lá, então chega a notícia de que o Alexandre tinha suicidado, tinha pulado lá do apartamento dele. Passado algum tempo, o Alexandre manda uma mensagem dizendo que não foi suicídio. Ele não havia pulado, ele havia sido induzido a pular. Induzido. Então, quer dizer, não foi ele efetivamente quem cometeu o suicídio, ele foi induzido a pular daquilo ali. Então, quer dizer, a espiritualidade negativa agindo aí. Então, eu não duvido nesse caso aí também. Essa pessoa até faleceu já também, teve um desastre. E faleceu, mas assim, aquilo eu nunca mais eu esqueci. Então, é por isso que nós precisamos deixar de julgar o ato dos outros, porque nós não estamos vivendo a vida do outro. Nós não sabemos o que o outro tem de problema, o que ele está enfrentando. Então, por isso que nós devemos deixar essa questão do julgamento. Ele não deixa de ter a responsabilidade perante a área espiritual, né? Não é com isso que está sendo eliminada a parte de responsabilidade dele, mas há uma minimização nessa responsabilidade.
Então, a gente tem que lembrar que perdoar é a gente desculpar o outro, é a gente nem se sentir ofendido. É o que eu gosto de falar assim, ó, que dou o exemplo, aí tem sempre uma pessoa que é um engraçadinho, fala assim, já ouviram aquele ditado, né? O que vem de baixo não me atinge. Aí tem um engraçadinho que fala assim, senta no formigueiro pra ver. Não tem nada, não tem nada disso. O problema é o seguinte, quando nós estamos bem, com a nossa energia equilibrada, nós estamos sempre vibrando positivamente. E a nossa energia, nesse caso, ela está elevada. O outro que vem tentar ofender, ele está em desequilíbrio. A sua energia está vibrando negativamente. Então está lá embaixo. Energia positiva e energia negativa. O que vem de baixo não pode atingir. Como é que esse daqui pode ofender esse outro aqui? É ele elevando a sua energia? Claro que não, porque se ele elevar a energia dele, ele nunca vai pensar em ofender ninguém. Então, para que ocorra a ofensa, o que tem que acontecer? Esse tem que baixar a energia. Então é por isso que esses espíritos mais evoluídos, que como eu citei o exemplo, eles nunca se sentiram ofendidos. Por quê? Porque eles nunca baixaram a energia deles. Nunca. Eles sempre se manteram vibrando positivamente. Não é o nosso caso. Então nós precisamos aprender também nesse caso. Se nós percebermos alguém querer nos ofender, nós temos que nos preparar. Preparar como? Elevar a nossa vibração. Elevar a nossa vibração é o bloqueio natural para qualquer tipo de ofensa. Só que fala assim, falar é fácil, eu quero ver na hora, né? Mas nós precisamos começar a aprender, porque ninguém aprende no agora. Então nós temos que ir dando os passos. Nós precisamos então ver no outro, naquele que muitas vezes tenta nos ofender, não um inimigo, mas um irmão que está em desequilíbrio. Um irmão que está em desequilíbrio. E se nós pensamos que nós temos um pouco mais de entendimento, nós temos que ter esse entendimento. E como eu disse, na prática, não tem entendimento em teoria. O entendimento é sempre prática. Nós temos que demonstrar isso, que nós temos entendimento. Senão não adianta nada eu estudar. Posso ler todos os livros. Eu posso muitas vezes saber decorado. Mas e aí? Eu tenho que exemplificar. Nós temos que olhar as pessoas, o próximo, e aceitar ele como ele é. Porque não adianta eu querer que o outro seja como eu quero que ele seja. Porque isso nunca vai acontecer. Porque ele é uma individualidade. Ele traz em sua bagagem espiritual tudo aquilo que ele já conquistou, assim como eu também. Então eu não vou modificar o outro. Só quem pode se modificar é o próprio ser. Nós nunca podemos modificar o outro. Nós podemos até aconselhar, mostrar qual é o caminho e tudo, mas modificar é só ele que decide. É ele só. Nós temos que deixar de ser exigentes tão exigentes com os outros e ser mais exigentes conosco mesmo. O Chico dizia assim que aos outros eu dou o direito de ser como quiserem ser. A mim, eu me imponho o dever de ser melhor a cada dia. E nós temos que lembrar que perdoar é não sentir, ofendido com o outro. É não se sentir ofendido. Já pensou se Jesus fosse se ofender com as nossas ofensas? A relação, fala assim, mas aí é uma relação muito distante. Não. A gente pode trazer isso para, vamos dizer assim, trazer essa analogia aí para nós aqui. Então, o que está com uma compreensão acima, ele tem o dever de compreender aquele que está com um entendimento menos esclarecido. Quando a gente fala de perdão,
a gente pensa sempre eu perdoando o outro, não é? Mas é claro que nós também temos que lembrar que, como eu também sou imperfeito, eu também cometo erro. Então eu tenho que pensar que o outro também pode me perdoar. Qual é a terceira forma de perdão? Oi? Quem falou? Não escutei? É o auto-perdão. Opa, é o auto-perdão. Nós precisamos aprender a nos perdoar. Muitas vezes nós nos lembramos de algo que fizemos de errado no passado e começamos a nos amargurar, começamos a ficar remoendo aquela lembrança e vai, aí é um dia, 2 dias, 3 dias, e aí, desde 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, começou a se organizar as sociedades espíritas, aí as pessoas correm para o centro para fazer tratamento de obsessão, né? E nesse caso aí, quem é o próprio obsessor? É ela mesma, por causa do pensamento negativo. Então nós precisamos aprender a nos auto-perdoar. O que nós fizemos no passado, por mais errado que tenha sido, se nós ficarmos nos amargurando, vai modificar o passado? Não vai, jamais. Então nós precisamos reconhecer que aquilo foi um ato errado, e da agora em diante não cometo mais aquele mesmo tipo de erro. Por nada eu cometerei aquele mesmo tipo de erro. Então isso é o auto-perdão, é deixar aquilo lá. Aquilo faz parte de por exemplo, no meu caso, de um Frederico que não existe mais. Aquele Frederico que cometeu aquele ato lá não existe mais. Hoje é outro Frederico, com um novo entendimento, quer dizer, com um entendimento aumentado, com mais esclarecimento. Então nós precisamos agir dessa forma, nos auto-perdoando. Então, que a gente possa refletir sobre a misericórdia, refletir que não adianta eu esperar misericórdia sem antes eu ser misericordioso. Primeiro eu planto, depois eu colho. Só porque eu tenho que lembrar também que entre o plantio e a colheita existe todo um cuidado aí, uma preparação para que possa efetivamente ocorrer a colheita. Porque nós temos muita pressa. Nós muitas vezes fazemos um trisquinho de uma coisa boa pela manhã e antes do almoço mesmo nós já estamos querendo receber, ou colher os frutos daquilo dali. E não acontece dessa forma. Então que Jesus possa nos fortalecer, nos dar ânimo, luz, entendimento para que a gente possa agir